Eu queria assim, essa fase de um estágio, o interessante dela é que a rede convolucional ela recebe a imagem por inteira, faz a extração dessas features e ao final dessa extração de features, a gente parte para a parte de construção da probabilidade de classes e das coordenadas do bounding box. Não esquecendo que, além da questão de coordenadas do bounding box, a gente também tem uma probabilidade associada à existência do objeto, sendo ela 0 ou 1. Ok? Eu acho que a próximo slide mostra mostra um esquema de como é que funcionavam essas redes que funcionam através de regiões. A principal diferença mesmo é que você tem uma etapa voltada para regiões, para que elas depois passem para a extração de features para a utilização na localização das coordenadas e bem como das probabilidades de classes. O que a gente vê aqui que nessa RCN, que é considerada uma das primeiras, o que ela faz a propostas de algo em torno de 2.000 por imagem que é colocada, né? Ela faz propostas de umas 2.000 board box e essas board box vão ser passadas para um extrator de features, né? A parte de extração de features para depois passar por essa parte de configurações do board box e a sua passagem para a parte de classificação. Com a evolução, né, o último deles, considerado o melhor de implementação, a diferença é que aqui você tem uma busca por regiões que são passadas para o algoritmo. Aqui o algoritmo já recebe a imagem por inteira e ela tem uma parte que é responsável por fazer uma rede, né, que ela é responsável por selecionar, fazer propostas de regiões. Essas regiões são passadas para a região de extração de features. Para métodos que utilizam um único estágio, toda a imagem é passada pela parte convolucional, onde ocorre a extração de features, e após a extração de features você consegue obter o offset do box, bem como a probabilidade de classificação. Isso aí, como o Murilo estava falando, é responsável por você ter uma velocidade na parte de detecção, mas não necessariamente uma maior acurácia
nas suas detecções, nas suas classificações. O ponto central da imagem.
Murilo, só esclarecendo um ponto que foi dito, essa probabilidade do objeto ela é do Bound Box, né? Cada grid ela é responsável por fazer a predição e essa célula do grid ela ela pode ter alguns bounding box. Isso é configurável, na verdade, né? Se eu não me engano, eu já foi visto na literatura que é até 3 bounding box por célula. E como o Murilo estava falando, essas coordenadas x, y, o WH, o x, y é o ponto central do bounding box. O H e o W, são valores normalizados, né, da imagem, e são valores relativos para a localização desse bounding box. Esses 5 primeiros parâmetros ou atributos do vetor resposta, né, para cada bounding box, eles são fixos, sempre vai existir. Já a parte relacionada à classe, ao score das classes, isso aí vai depender da quantidade de classes ao qual o algoritmo foi submetido para fazer o treinamento. Se eu estiver fazendo um treinamento em cima de 80 classes, 80 vão ser essas posições aqui. Cada posição está relacionada à sua label, né? Que a gente vai ver posteriormente. Já não faz mais sentido, né, você ter os outros atributos, sendo que você não tem um objeto lá
para ser localizado. Objeto esse que esteja dentro daquele rol do qual o algoritmo foi treinado. Né? Porque a gente percebe ali que tem folhas. Exatamente. Lembrando que nessa situação que está sendo mostrada, essa célula central, entendeu? Estando o centro do objeto nesta célula central, essa célula central que é responsável por construir os bold box. Total. É interessante lembrar que a métrica ela é importante para poder verificar a eficiência do algoritmo. Né? E no caso de detecção de objetos, essa é utilizada, a Mean Average Precision. O Murilo tem falado do I/O porque o I/O é utilizado para se obter o map. Né? É através do I/O que você você calcula a quantidade de positivos verdadeiros positivos e falsos positivos. E com isso daí você consegue dizer se tem um cálculo com relação associado à precisão. Você é estabelecido um limiar no qual você diz que para valores acima de 0,5 de sobreposição, eu tenha valores que sejam considerados verdadeiros positivos. E para valores abaixo disso, falsos positivos. Por isso que essa abordagem em cima do I/O, que é utilizado não somente para a questão da métrica, mas para outros pontos que vão ser citados na evolução dessa apresentação.
que não são a máxima sobreposição. O que, o que a gente tem discutido com relação a isso aí é que a gente pode subdividir em duas fases. Uma fase ele vai pegar aqueles objetos que tiveram classificações superiores a um limiar. Depois disso, ele vai ser avaliado com relação à sua sobreposição, né? Aquelas bold box que tenham valores acima de um limiar, ou seja, uma interseção máxima, vão ser considerados, vão ser suprimidos, né? Então a gente pode ter situações de localização de duas pessoas. Se as pessoas estiverem bem próximas, entendeu? Pelo fato de eles estarem classificando o objeto pessoa, a gente vai verificar que pelo fato deles estarem próximos, é bem provável que você só tenha uma bold box para poder encontrar esse indivíduo. Pelo simples fato de você ter eles bem próximos, possivelmente as bold boxes que foram geradas vão estar próximas. Então ele vai pegar o de maior referência, no caso aqui o 0.9. Aqui, esse caso aqui mesmo está sendo demonstrado aqui. A gente tem dois veículos. Aqui ele vai ser detectado como carro. A gente tem então aqui, ele vai pegar um valor máximo, 0.9, e vai conferir com aqueles, com todos os outros. Confere com todos os outros, aquele que tem sobreposição, e essa sobreposição supera aquele limiar, são eliminados, mantendo-se o de maior classificação. Aqueles que não existiram sobreposição, ele mantém, pega um outro valor máximo, probabilidade máxima que se tenha, fora essa que já foi definida, e passa a fazer o mesmo processo que foi feito aqui. Se existir a sobreposição e essa sobreposição for superior àquele limiar, ele vai retirando essas bold box. Então, basicamente funciona dessa forma. A gente fez um experimento que leva a esse ponto que a gente vai mencionar posteriormente.
Então, como a gente pode ver aqui, esse gráfico aqui também está no projeto original do YOLO. E aqui o que a gente pode extrair de informação aqui? A gente tem aqui um eixo relacionado ao tempo e a outro relacionado à precisão, né? Não é bem precisão, mas a performance desse algoritmo, dos algoritmos aqui utilizados para detecção de objetos. Quanto maior for, melhor é o algoritmo. E o que a gente verifica é que o YOLO, comparado aos outros algoritmos de detecção, possui melhores valores associados ao tempo. Perceba que eles ficam fora, bem distantes, inclusive, dos demais algoritmos, o que leva à utilização do YOLO para a detecção de objeto em tempo real. Ok? Aqui no YOLO a gente verifica que a gente tem 3 informações associadas ao YOLO. Essas informações estão associadas à transformação da imagem que é tomada como entrada. É feita uma transformação em que existe um resize ou reshape da imagem para uma resolução de acordo com o que estava sendo mostrado. Volta aí, Murilo, por favor. Conforme está sendo aqui mostrado, né? Então, aqui a gente verifica essa discrepância que tem do YOLO com relação aos outros algoritmos, né? Embora ele não seja o mais eficiente em termos de classificação. Ou seja, comparativamente temos outros aqui, na verdade, né, que são melhores. Tipo esse daqui da FPN, que tem um valor de 59. Quanto maior for o Nmap, melhor. Esse Nmap aqui, como foi mencionado anteriormente, ele utiliza para o seu cálculo valores acima de 50%. Por isso que recebe esse sufixo 50. Poderia ser 75 também, o que é comum. Mais informações para processar, a precisão melhora e o tempo piora. Todo algoritmo de detecção precisa da formulação de sua arquitetura. Não diferente disso, o YOLO, em seu projeto original, desenvolveu o Darknet. O Darknet nada mais é do que a arquitetura utilizada pelo YOLO. O YOLO evoluiu e tornando-se cada vez mais rápido, exceto na sua terceira versão, em que visando obter, alcançar, na verdade, né, objetos que não fossem objetos que fossem menores, entendeu? Eles fizeram modificações em sua rede. Então, na verdade, o YOLO V3, que não é o mais rápido, precisamente o mais rápido, ele acaba sendo bom, ele acaba aumentando a sua acurácia, vamos assim dizer, né? A sua assertividade com relação aos outros, justamente por levar em consideração diferentes escalas. Então, o que a gente acaba percebendo nessa imagem que mostra a arquitetura? O YOLO acaba tendo 3 saídas, uma associada à primeira escala, permitindo que você detecte objetos com tamanhos, vamos dizer assim, relativamente maiores, e outras escalas que permitem você detectar objetos que estejam menores. Ok? Então, essa configuração, essa modificação da arquitetura do YOLO teve como ônus diminuição da sua velocidade de predição, mas aumentou a sua assertividade. Ok?
o cálculo da precisão. Ok, vamos lá. Vamos lá. Tá conseguindo ver aí, Murilo? Pronto. Pessoal, então aqui, depois de feito o clone do projeto Darknet, que é encontrado na página oficial do Iolo, a gente tem basicamente essa estrutura de pastas, e para criar o executável, a gente precisa executar alguns comandos. A configuração antes da compilação de todo o projeto é feita no arquivo Makefile, que eu vou estar entrando aqui apenas para poder mostrar que aqui a gente define a utilização de GPU, do CUDA e do OpenCV. Setado essas configurações, a gente vai compilar o projeto. Na verdade, o projeto já foi compilado. Eu estou apenas mostrando como é que se faz para poder se ter o projeto já pronto para poder rodar, ok? Diante disso, a gente tem um comando que a gente precisa passar algumas informações. Primeiramente, vamos fazer a detecção em imagens. Então, deixa eu dar uma ideia do que acontece aqui. O Darknet é o executável, o detect é a função que vai ser utilizada justamente de se detectar. É passado para ele um arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração é justamente a arquitetura que foi mencionada. Então, a arquitetura do V3 é o que está sendo passado aqui. Temos aqui os pesos. Esses pesos é justamente o resultado do treinamento da rede neural. A rede neural, como a gente sabe, ela resulta em pesos que são utilizados no treinamento, que são ajustados com os dados durante todo o processo de treinamento, ok? E só para vocês terem uma ideia de como é esse arquivo, eu vou estar abrindo ele aqui rapidamente. Temos aqui vários arquivos de configuração que podem ser testados e utilizados para treinamento. No caso aqui eu vou estar apenas mostrando o do Iolo V3. Então aqui no Iolo V3 a gente tem a configuração da rede como um todo. Temos a parte convolucional, mostrando a quantidade de filtros que é utilizado, o stride, o padding e a parte de ativação. Temos o downsample, que é a parte relacionada ao pooling, que é outra fase que é utilizada para justamente diminuir a probabilidade de se ter um overfit, né? Lembrando-se que, por se tratar de imagem, a gente tem muitos valores a serem passados para a rede, a gente consegue diminuir isso, aumentando também questões de performance. Ok? Então aqui a gente acaba verificando a quantidade de convoluções que é feita na rede, toda a estrutura fica aqui desenhada. Ok? Isso aqui é importante passar, porque a detecção é feita a nível de features da imagem, certo? Então aqui a gente tem isso e temos um arquivo, uma pasta de dados,
onde passamos informações referentes o input da imagem, ok? Aqui eu vou estar rodando, estamos rodando com GPU, certo? Esse processo aqui de rodar leva um determinado tempo. Depois de que ele roda, ele mostra a imagem com os bounding box e as labels associadas à detecção do objeto, certo? O YOLO permite a utilização. Vou utilizar aqui uma outra imagem. Ele tem um modo de utilização que você vai passando imagem por imagem. Pode ser feita a detecção em vídeo. Só para vocês terem ideia, o tempo de pré-edição aqui tem levado algo em torno de 0,06 segundos. Sem a GPU, esse tempo estava levando algo em torno de 28 segundos. A gente teve uma redução de quase 400 vezes o processamento. Agora vamos partir para a parte de imagem. Imagem já foi mostrado. Vamos partir para detecção em vídeos. Nosso colega Murilo aqui fez um vídeo, né? Eu vou partir aqui para certo. Aqui a gente está mostrando essa detecção, né? Percebam que numa situação de proximidade, nunca, pela questão do no maximum suppression, nunca vai existir duas pessoas tão próximas que exista uma tamanha sobreposição das bounding box. Ele sempre vai dar prioridade de detectar o de maior score. Se fosse duas pessoas aqui, a questão do animal ser detectado como pessoa, ela poderia ser detectada como pessoa se ele tivesse afastado. Uma situação de detecção equivocada do algoritmo. Associado a esse vídeo, tem outros vídeos aqui que eu vou estar mostrando. Temos aqui imagem e vídeos que foram feitos pelo José Luiz. José Luiz, em suas andanças pelo mundo, estava na Alemanha, numa estação. Aqui ele mandando um vídeo pra gente, falando um pouco sobre o YOLO, né? Essa atividade que foi desenvolvida, que está sendo desenvolvida. Então vejam a capacidade dele de detectar pessoas, outros objetos, sendo que esses objetos e pessoas, existe um arquivo que diz exatamente quais são os objetos que a rede foi treinada. Perceba a capacidade dele de detectar o relógio que está aqui em cima. Só para vocês terem uma ideia, a detecção de objetos sem a utilização da GPU estava levando algo em torno de 1 frame por segundo. Muito lento, muito lento. Depois da configuração da GPU, praticamente em tempo real. Também elevado considerando a capacidade de processamento da GPU, né? Detectando cadeira, mochila. Bem interessante. Então, teve uma outra imagem também, outro vídeo enviado pelo José Luiz. Não vou rodar ele por inteiro, apenas para que a gente possa ver, né? Então aqui a gente tem a questão de duas pessoas detectadas. Certamente elas são detectadas por células diferentes,
se elas são detectadas por células diferentes, cada building box é passada para o algoritmo de no-max suppression. Que é um pouco diferente do que aconteceu com a imagem do Murilo com o cachorro. Deixa eu rodar ele aqui de novo. Em que certamente os centros das células das imagens não estavam na mesma célula, né? Aliás, estavam na mesma célula. E por essa questão, a possibilidade de ele colocar uma build box dentro da outra, indicando que são duas pessoas, era quase muito difícil disso acontecer, né? Eles estão cada vez mais próximos. A tendência é que só tenha uma build box. Ok, dessa parte daqui vamos seguir mostrando o desenvolvimento pela webcam. Aqui, diferente da detecção de imagem, eu passei o parâmetro de detector, passei o demo para poder dizer que tem um vídeo demonstrativo. Essa parte de configuração, eu passo um arquivo data, onde estão, nesse arquivo data eu estou apontando para o arquivo de nomes, né, das labels que são utilizadas, o arquivo de configuração e os pesos. Quando eu passo um vídeo, ele faz a detecção em cima do vídeo. Sem parâmetro algum, ele vai fazer a detecção utilizando a webcam. Pronto. Fazendo a detecção da webcam, eu vou pegar alguns objetos aqui que estão em próximos para a gente ver como é que ele faz essa detecção. Percebam a depender do ângulo também ele consegue estar detectando, mas às vezes ele erra um pouco. Vamos ver se ele consegue pegar nessa posição. O ângulo às vezes é importante. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui é um guarda-chuva. Vamos ver se a gente consegue abrindo ele. Vamos ver se ele aparece. Deixa eu trazer um pouco pra cá. Deixa eu ver aqui. Abrindo ele todo para ver como é que fica. Mesmo eu estando dentro de casa, que ele poderia ter associação a espaços abertos, né? Mas mesmo dentro de casa ele consegue fazer essa detecção. Eu estou com um livro aqui, deixa eu tentar aqui colocar este livro. Deixa eu fazer uma aproximação. Laptop. Deixa eu ver aqui se ele reconhece que é um livro de C. E vamos ver se ele é imparcial. Se bem que esse aqui que a gente está rodando foi desenvolvido em C. Aqui ele tem falhado um pouco. Mas uma coisa interessante foi a utilização. Será que ele consegue fazer a detecção partindo de um vídeo que está rodando em meu celular, por exemplo?
Antes disso, pessoal, teve um vídeo que eu deixei de passar, que é muito interessante, que é mostrando veículos aqui da nossa cidade. Exatamente. Esse vídeo aqui é um pouco longo, não vou estar mostrando ele todo. Vamos lá. Vou partir aqui novamente para detecção utilizando a webcam. Vou mostrar, fazer alguns experimentos aqui, colocando imagens a gente consegue verificar que mesmo através de um aparelho celular ele consegue captar as imagens. Exatamente. Eu agora vou pegar um vídeo para que a gente possa. Bom vídeo dia. do nosso colega. Nós estamos aqui em Munique, na estação central, e Hauptbahnhof. E Funcionando muito bem. vamos conversar um pouquinho sobre o YOLO. Como funciona a sua capacidade de detecção e reconhecimento de imagens, e também porque ele é tão rápido, e algumas outras características importantes do próprio YOLO. Ele erra, mas acerta muito. Ok. Isso aqui que foi mostrado agora é o desenvolvimento dele em cima do projeto original do YOLO. A gente rodou aqui em C. Pela complexidade do código C, a gente não vai entrar em detalhes do código aqui em C, mas ele também pode ser a arquitetura desenvolvida da Darknet, bem como os pesos, é possível sim de se utilizar utilizando outras linguagens. No caso, a linguagem escolhida foi o Python com o OpenCV. Então, seguindo essa linha, eu vou aqui abrir o arquivo para poder mostrar como é que isso está funcionando. Certo, aqui a gente tem o desenvolvimento do código com OpenCV. Aqui também a gente tem aberto o arquivo de libras, né? É justamente esse aqui que ele utiliza. Se a gente vier aqui e fizer a modificação desse arquivo, possivelmente vai modificar lá no Bounding Box, né, na libra que ele utiliza, certo? Então vamos lá.
Deixa eu rodar aqui. Aqui é o vetor de classe. Esse é o tipo put layers, foi aquele ponto que foi mencionado, né? Se for recordado aí, que foi dito, existem 3 saídas da arquitetura do YOLO V3 que está associado às diferentes escalas, justamente para detectar objetos que sejam menores, ok? Então é utilizado essas 3 camadas, que aqui no início, nesse ponto que foi mencionado pelo Murilo, antes de falar esse ponto, eu vou mencionar como foi possível você fazer isso com o OpenCV. O OpenCV passou a ter um módulo de Deep Neural Network que permite a gente fazer importar configurações, como já foi dito. Aqui a gente não conseguiu fazer a configuração dele por uma questão de instalação mesmo com a GPU, mas aqui, utilizando esse método setPreferable Target, a gente consegue dizer o que utilizar na CPU, GPU. Logo depois a gente fez a leitura aqui desse arquivo, passou justamente passando para a variável classe. Aqui a gente tem uma leitura justamente dos nomes das camadas. Vamos dar uma olhadinha aqui nele para ver o que tem. É justamente aquelas camadas associadas à configuração da rede. Exatamente, ativação. Isso, e um aqui que eu acabei de apagar, que é justamente esse Output Layers. Esse Output Layers, como foi mencionado, né, é referente àquelas saídas pelas diferentes escalas do YOLO V3. Aqui a gente seta, através do OpenCV, o input, né, de onde está vindo esse input. Ao se fazer isso utilizando 0 como parâmetro, a gente está apontando para a webcam. A gente aqui seleciona o tipo de fonte e começa a contar, né? Contar o tempo para a gente medir a quantidade de frames por segundo. A gente faz a leitura aqui, a gente coloca em um loop infinito, faz a captura de cada frame, né? E associado a isso a gente pega alguns parâmetros: altura, largura, canal, e passamos isso daqui. Como é que passamos isso, na verdade, para a rede? É feita a transformação utilizando parâmetros aqui. Perceba que a gente utiliza uma resolução intermediária, já que a diferença dela para menor resolução, de acordo com aquela imagem do gráfico do site padrão do YOLO, ele obteve uma diferença pouca em termos de tempo de detecção, tendo uma métrica um pouco melhor. Então, dessa forma é passado para ele esse tipo de resolução. Aqui a gente pode verificar quais são os parâmetros que são utilizados, né? E aqui é justamente a resolução, o tamanho, né, que é passado. Quando a gente faz isso daqui, a gente acaba criando um arquivo binário chamado blob. Esse blob é colocado como input da rede. Sendo colocado como input da rede, a gente segue isso daqui para as demais camadas, que são aquelas 3 camadas de convolução associadas à escala às escalas que a gente quer pegar os objetos, ok? A gente inicia aqui algumas listas para armazenamento de building box, o ID das classes e as confianças. Fazemos um loop para cada saída. Lembrando da saída do detector, lembre-se que a gente tem um vetor em que temos 5 parâmetros que são fixos associados ao building box e a probabilidade ou a confiança de objeto daquela building box. Então a gente pega os scores da classificação a partir do 5º elemento, entendeu? E a partir do 5º elemento
sendo os primeiros aqui associados ao que já foi dito. Pegamos aqui o ID do maior score, né? E fazemos aqui um corte, né, para valores acima de 0.2. A partir daqui a gente começa a montar a geometria do retângulo que vai ser o bounding box que vai ser mostrado no vídeo, ok? Pegamos os bounding box, colocamos todos eles dentro da variável box, as confianças e os classes ID. Depois desse procedimento, retornamos os índices após a aplicação do algoritmo do No-Max Suppression, ok? Aqui passamos as confianças, o limite ele só vai pegar aqui situações acima de 0.8, probabilidades acima de 0.8 e uma sobreposição acima de 0.3, com a utilização do IO, ele vai descartar. Valores acima de 0.3 de sobreposição, ele vai ficar com o que tiver maior classificação, maior probabilidade de classificação. Aqui a gente tem justamente um loop montando e colocando as confianças de cada bounding box. A gente utiliza o Rectangle para justamente criar essa imagem, e aqui o Put Text para poder colocar o texto que é aparecido logo em cima do bounding box. Aqui a gente pega as diferenças de tempo e faz um cálculo do quantidade de frames por segundo, certo? E colocamos aqui ele aguardar, esperar, né, uma ação que através do ASCII para poder fechar essa janela, né? A janela do OpenCV. Então, partindo dessa premissa, vamos lembrando que aqui a detecção deve ser um pouco mais lenta pelo fato de não estarmos utilizando a GPU. Então aqui, mesmo sem GPU, a capacidade dele de processamento é relativamente boa, não é tão ruim, e a gente consegue ter esse resultado aqui. O mesmo processo é aplicado para se carregar um vídeo. Deixa eu aqui tentar carregar um vídeo. Apenas passando como parâmetro o arquivo, né? Então ele aqui, perceba que ele é um pouco mais lento realmente, mas ele passa a fazer a detecção através de vídeo. A detecção... Pode falar. Aqui isso. Exatamente. Visando atender o objetivo dessa atividade, né, algumas coisas foram suprimidas,
É pouco tempo para se falar de muitos assuntos associados a essa área de detecção de objetos, mas o nosso objetivo aqui era justamente fazer um overview de como é que funciona o YOLO. É claro que muitos pontos deixaram de ser abordados que são importantes na detecção de objetos, principalmente na parte de localização. Se ficou bem claro, o que difere os diversos algoritmos basicamente é a sua capacidade de localização desse objeto rapidamente, ou seja, você passar para a parte de classificação somente aquilo que seja objeto, entender, de uma forma eficiente. Isso, na verdade, que leva o YOLO ser considerado ter alcançado o estado da arte na detecção em real time, né? Então, como o objetivo aqui está associado à atividade em si, alguns assuntos deixaram de ser abordados para cumprir alguns requisitos, sendo esses requisitos o entendimento do YOLO, né, a parte demonstrativa de código, que a gente utilizou o código desenvolvido em Python por ser um pouco mais didático e não se levar muito tempo para explanar, né? E a parte rodamos principalmente utilizando o projeto padrão do YOLO, né, em que já tem os pesos e as configurações. A gente compilou aquilo ali, setando os parâmetros do OpenCV da GPU, basicamente, para que pudéssemos mostrar em uma velocidade um pouco melhor do que estamos obtendo aqui simplesmente rodando com a GPU. Ok? Algum comentário, Bruno? Valeu. Até mais.